E aí, amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Como vocês estão vendo aí no título, o título, né, o tema do vídeo hoje é sobre como administrar o tempo durante a prova do Enem, né, sem desespero, com calma e estratégia. Eu vou mostrar aqui algumas dicas, inclusive dicas que eu apliquei quando fiz, né, o Enem no primeiro e segundo dia, e que eu acredito que funciona, pelo menos funcionou comigo. E aí é importante que você treine quando estiver fazendo simulados, né, junto com essas dicas, para que você veja, né, se também funciona com você. Se funcionar, ótimo, perfeito, maravilha. Aí você usa também. Se não, é só você ajustar e deixar de acordo com o que você entende que é melhor para você, né. Eu separei aqui um roteiro, né, algumas dicas do que fazer para eu também conseguir me guiar aqui na aula com vocês. E aí esse material ele também vai estar disponível aqui na descrição do vídeo para vocês poderem baixar, né, e usar como material de apoio. Primeiro, gente, em relação à estratégia do tempo, eu coloquei um tópico, né, sobre você dividir o tempo por matéria. E aí eu dei alguns exemplos, né, por exemplo, você estudar redação, ou estudar não, de fazer a redação em 1h10 ou 1h30, só que você pode fazer um pouco menos que isso, se você já está treinando redação, eu acho que já é o ideal, pelo menos 40 minutos já está perfeito. Só que tem gente que tem dificuldade em redação, que demora, fica 2 horas, 2 horas e meia fazendo redação, por isso que treinar redação é tão importante. Mas eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia, não precisa seguir a risca não, viu? E aí linguagens, 1 hora, humanas 1 hora, matemática e natureza em torno de 1h30, 2 horas, né? 1 hora para cada. De um modo geral, eu tô falando assim, para vocês entenderem, né? 1h30 para cada área, 1h30 para natureza, 1h30 para matemática. E aí fazia parte também da revisão e do preenchimento do gabarito em torno de 20 a 30 minutos. Só que assim, eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia, eu não queria que vocês seguissem a risca, por quê? Porque cada estudante faz o Enem de uma forma muito única, né? Não tem como eu te falar aqui, ó fulano, faça desse jeito. No primeiro dia de Enem, né, resolva primeiro humanas, depois resolva todas as questões de linguagens e aí finaliza com redação. Ah não, faça primeiro a redação, depois comece por linguagem, depois termine em humanas. Sabe? É muito relativo. Cada estudante tem um jeito único de fazer a prova. É que nem um cronograma de estudo, né? No cronograma de estudo, quando eu digo que que é importante fazer um cronograma personalizado, é porque cada um tem uma rotina diferente para poder montar o horário de estudo. Então eu não posso chegar aqui e te passar um horário de estudo ali, um cronograma pronto, porque vai divergir, né? Vai contrariar alguns estudantes, né? Vai ficar difícil para alguns estudantes que têm uma rotina diferente da outra, né? E essa questão do cronograma igualmente é parecida com isso, da estratégia do tempo, de como você vai dividir isso na prova. Porque, por exemplo, eu tenho amigos que fizeram o Enem e que começavam, por exemplo, no primeiro dia, né, com redação, começavam fazendo as questões de humanas, depois iam para linguagens e terminavam em redação. Eu já não fazia desse jeito. Eu começava primeiro com redação, via o tema, fazia toda a redação e depois eu ia para as questões. Então isso é muito relativo, varia de estudante para estudante. E como é que você vai encontrar o seu tipo de resolução ali da prova do exame? Como é que você vai dividir isso? Você vai ter que treinar. Você precisa fazer simulados, não só para você entender como o assunto é cobrado na prática, mas para você entender como você vai resolver essas questões no dia. Para você entender como é que funciona com você, na questão também do tempo. Então, fiz aqui o primeiro simulado e eu vi que eu gastei um tempo absurdo em redação. Não deu tempo de resolver humanas e linguagens. Então, no próximo simulado que eu estiver fazendo, eu vou ter que administrar isso. Ou eu reduzo meu tempo aqui em redação, ou então eu começo fazendo humanas, entende? Então, assim, você tem que fazer simulados. Por isso que o estudo, a parte, né, antes do exame para valer, é necessário que você treine, que você pratique. Porque é com isso, com os simulados, né, um após o outro, que você vai entender e descobrir o seu formato de revisão, de resolução das questões, de como fazer, né, a prova do Enem. E aí, eu coloquei aqui só para você ter uma ideia mesmo, não quero que você siga a risca, mas que você faça simulados para que a partir daí você consiga montar e dividir o seu formato de resolução das questões. No meu formato, o que eu fiz? Você pode testar também. Se funcionar com você, mantém esse formato que eu fiz. Se não, ajusta para o formato que você achar melhor. Tem vários estudantes também, não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram, que compartilham como eles fizeram o Enem. E é legal que você escuta, né, e vê a visão de cada estudante, né, entende como cada um fez, e aí você pode ir testando de cada um deles e ver o que funciona com você. Ou até mesmo você cria o seu próprio, né, o seu próprio formato ali de resolução das questões. Mas como foi que eu fiz?
Primeiro, no primeiro dia de Enem, eu começava sempre com redação. Então eu abria a prova, entendia o tema, né, lia ali o tema, lia os textos motivadores, né, o texto de apoio, e eu não fazia. Primeiro, aí eu lia só o tema, né? Pronto. Depois disso, o que eu fazia? Eu ia para as questões de humanas e de linguagens. Eu só ia passando o olho na prova, passando o olho só para entender um pouco o que me esperava. Olhava tudo ali, pronto. Passava o olho, só fazia isso, não resolvia questão nenhuma. Aí voltava de novo para a redação. Nesse tempo que eu voltava para a redação, isso tudo em menos de 5 minutos, viu? Voltava para a redação. Aí eu começava. Fazia a introdução, fazia o desenvolvimento, o D1 e o D2, e não fazia a conclusão. Deixava a conclusão para o final. Depois, não faria ali naquele primeiro momento, não. E porque eu não usava o rascunho, porque como eu usava o modelo pronto, eu já tinha treinado bastante redação, por isso que treinar a redação é tão importante, eu já fazia direto no definitivo. Eu pegava o tema e já ia direto para o definitivo. Eu não perdia tempo. E aí, quando eu terminava no D2, eu ia para as questões e ia começando a circular aquelas que eu sabia que eram questões fáceis, de linguagens e de humanas. Eu só circulava, então eu bati o olho na questão de linguagens. Normalmente, aquelas questões de charge, para mim, eram sempre mais fáceis. Então eu já circulava, não respondia, só circulava. Quando era questão muito grande, né, que eu ia ter que raciocinar e tudo, eu já nem circulava. Para mim eram só as questões mais fáceis. Eu bati o olho e a gente sempre sabe qual é aquela questão que a gente consegue responder rápido. Então eu só circulava tudo. Depois de ter circulado, aí eu voltava para o início da parte de humanas e linguagens e ia marcando ali, né, respondendo as questões que eu tinha circulado. E aí eu ia marcando na alternativa, né, que eu sabia que estava certa. E aí que aí é o pulo da charada, né? O que eu faria? O que eu fazia? Eu pegava aquela questão, né, alternativa que eu já tinha marcado e eu pensava, vou mudar de ideia? Não vou. Então eu já marco direto pro gabarito. Não perdia tempo, já é direto pro gabarito. Se fosse uma alternativa que eu marcasse, né, que eu tivesse marcado ali, que eu tava com o pé atrás, que eu ainda tava com dúvida, eu deixava, não passava pro gabarito, mas já deixava marcado. E botava um pontinho na outra alternativa que eu tava com dúvida. Mas se fosse uma questão que eu já tinha marcado, né, alternativa, e que eu sabia que eu não ia mudar de ideia de jeito nenhum, eu já passava direto pro gabarito, eu não ia perder tempo, entendeu? Eu fazia isso, eu já ia pro gabarito e já pintava ali a bolinha. Aí pronto, fazia isso tudo, né, circulava todas as questões fáceis na prova, resolvia as que eu já tinha certeza de passar direto pro gabarito e as que não eu deixava ali em stand-by. Depois disso eu voltava para a redação, fazia a conclusão. Depois que eu fazia a conclusão, eu já tinha terminado a conclusão, aí eu voltava para a parte de humanas e linguagens e intercalava. Fazia 10 de uma, 10 de outra, 10 de uma, 10 de outra e ia, né, gradativamente. Já tinha resolvido as questões mais fáceis e depois eu deixava o resto para resolver as questões médias, né, medianas e difíceis. E depois passava para o gabarito. Eu fiz desse formato, desse jeito, mas aí fica a critério de cada um. Em matemática e natureza foi a mesma coisa. Abria a prova, passava, né, o olho em toda a prova por completo, circulava as questões fáceis, respondia as fáceis, né. Por exemplo, natureza, começava com biologia sempre, e aí deixava física e química por último. Em matemática, a mesma coisa. Respondia as questões mais fáceis e depois respondia as questões difíceis. Então foi basicamente isso que eu fiz, né? Como eu dividia meu tempo por matéria e essa foi a minha estratégia de tempo. Eu coloquei essa estratégia aqui como um material de apoio, né? Para vocês terem uma noção, mas não precisa seguir a risca não. Eu quero realmente que você monte o seu próprio cronograma de estudo. Inclusive, eu acho que eu nem vou botar isso aqui no material para vocês baixarem. Eu vou só colocar a questão da estratégia do tempo, que eu acho que fica melhor. Porque vocês podem ficar até confusos nesse sentido, né? E é isso. Aí depois eu coloquei, marque as difíceis e pule, né? Aí eu já venho com as dicas. Inclusive essas dicas, eu acho que já acabei até mencionando com vocês aqui, né? Com o que eu fiz no meu Enem. A primeira é sobre isso, né? De você marcar as difíceis e pular. Na verdade, não. A primeira foi, faça primeiras fáceis. E aí eu coloquei, resolva primeiro as questões que você sabe, depois volte para as difíceis. Isso evita perder tempo e acumular cansaço mental. É justamente essa a ideia, é o intuito, né? Por quê? Qual é a lógica por trás disso? Se você começa com uma questão difícil, você vai querer desistir no meio do caminho. Você vai, peguei a primeira questão difícil, não vou conseguir responder mais nada. Você já entra em desespero. Então, para ser inteligente, estratégico, comece primeiro pelas questões mais fáceis no Enem, para depois você ir aumentando ali, né, e respondendo as questões de acordo com o nível de dificuldade. Você tem que ser inteligente nesse sentido também, né, usar isso a seu favor. E depois, aí eu coloquei, né, marque as difíceis e pule. Se uma questão está tomando mais de 3 minutos, marque-a e siga para a próxima. Volte ao final para resolver com calma. Então, se você bater um olho na questão, que você, até mesmo que você achava que era fácil,
e você viu que você está demorando demais, já tem 3 minutos que você está ali naquela questão, pula. Não fica batendo cabeça não, viu? Vai para a próxima questão. Porque às vezes você fica pensando assim, não, eu tenho que dar conta, eu tenho que responder, né, resolver essa questão. E aí quando você vê, você já passou ali 20 minutos na mesma questão. E aí você perdeu esse tempo podendo responder uma outra que era mais fácil. Então, se você viu que você está demorando um pouquinho ali, né, 3 minutos, 4 minutos, pula, porque depois você perde a noção do tempo e nem se liga do tanto que você já gastou naquela questão. Entendeu? Então é importante se atentar a isso também. Uma outra dica. Redação antes ou depois. Se você tem facilidade em escrever, deixe para depois das questões. Se demora para organizar as ideias, escreva primeiro e revise no final. Isso aqui, como já perceberam, não se encaixou a mim, né? Não, já não funcionaria comigo, porque como eu tenho mais facilidade, eu deixei para fazer no início, para ficar logo livre. Só que aqui é só uma hipótese, uma sugestão, se você quiser usar. É por isso que é tão importante você treinar, fazer de vários formatos. Começa na redação, depois faz um outro simulado, deixa na redação para o final. Porque é a partir daí que você vai entender como funciona com você. Aqui é uma sugestão, né? Eu já não segui essa sugestão aqui. Por isso que é importante que você treine, que você pratique, para que você realmente entenda como é que funciona com você. Se é melhor fazer antes ou depois. Porque aí vai ficar a critério de cada estudante. Eu coloquei também, né, treine com simulados. Simule o tempo de prova antes do Enem, né, para acostumar o seu cérebro a manter o ritmo. É exatamente essa a ideia. Você precisa treinar o seu cérebro a fazer a prova, para criar isso, para que isso se torne um hábito. E você precisa treinar, né? É muito importante. Uma outra dica é usar a técnica do estudo estratégico. Então, se estiver sem tempo, elimine as alternativas absurdas e marque a mais plausível dentro do padrão Enem. É como se fosse um chute estratégico, né? Então, se você está com dúvida, vá anulando as alternativas que você tem certeza que não são, que é absurda, porque aí a sua chance de encontrar a alternativa correta é muito maior. E se você ainda tiver com dúvida, vai de acordo com o senso comum, com que o Enem ali, digamos assim, né, seria mais fácil de colocar como a alternativa correta, né? Justamente isso, marcar a mais plausível dentro do padrão Enem. E aí eu faria nesse sentido, se eu tivesse com dúvida de alguma questão. Isso já não se inclui em matemática. Em matemática, você tem que entender, né, o raciocínio lógico para encontrar a alternativa correta, o número. Mas se tratando de linguagens, humanas, biologia, isso aqui serve como uma ótima dica. E aí, por fim, gente, mais ou menos importante, preencha o gabarito com antecedência. Reserve pelo menos 20 minutos para isso, evitando erros e correria no final. É exatamente isso que eu falei, né? Se você já sabe que aquela alternativa que você marcou, você não vai mudar de ideia, passa direto pro gabarito. É um problema menos no final da prova, você não vai ficar ali na correria, no desespero para ter que pintar tudo. E isso pode até ser prejudicial para você, se deixar no final da prova para fazer tudo. Porque se você deixar para fazer tudo isso no final da prova, você pode se atrapalhar ali na hora de pintar e pular uma questão e desandar toda a ordem do gabarito. E aí já foi. Você já perdeu muitos pontos, né? Você vai estar marcando tudo na ordem errada. Mas é isso. Essas foram as dicas, né? Um pouco de como eu fiz também a estratégia para responder, né? E administrar o tempo durante a prova. E eu espero de verdade que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, mas ainda assim, caso vocês tenham ficado com dúvida, é só falar comigo nos comentários que eu estou respondendo vocês. E aí eu coloquei aqui no final, né? Manter a calma e seguir uma estratégia eficiente faz toda a diferença para um bom resultado. Então, mas é isso. Espero de verdade que vocês tenham entendido e vejo vocês agora no próximo vídeo. Beijo!